Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Presidente da Pontifícia Academia para a Vida, propõe a legalização daquelas pessoas que por algum motivo querem tirar sua própria vida. Olha que coisa mais descabida. Fiel à teoria da evolução radical da doutrina católica, Monsenhor Vincenzo Paglia, presidente da Pontifícia Academia para a Vida, que deveria defender a vida desde a concepção até sua morte natural, declarou no Festival Internacional de Jornalismo de Perugia que a Igreja Católica não tem um pacote de verdades pré-embaladas, como se fosse uma distribuidora de pílulas da verdade. O pensamento teológico evolui na história, no diálogo com o magistério e a experiência do povo de Deus, numa dinâmica de enriquecimento mútuo. Certamente, por isso, o prelado não é um obstáculo à formulação das suas ideias, dos muitos pronunciamentos anteriores, e chegar a afirmar no festival que não se deve descartar em nossa sociedade que seja viável uma mediação jurídica que permita que tiremos a vida das pessoas em condições especificadas pela sentença 242/2019 do Tribunal Constitucional. Porém, meus irmãos, isso é totalmente contrário ao ensinamento da igreja. Como que a pessoa que está liderando, vamos dizer assim, dentro da igreja, a organização que deveria defender a vida, ser contrário à própria vida? Isso é uma coisa descabida. No entanto, os católicos que consideram que Deus não refaz o plano nos fundamentos, que ele não se contradiz, nem é ontem um e hoje outro, lembram já uma declaração da Congregação para a Doutrina da Fé de 1980, aprovado por São João Paulo II, afirmava que, embora as dores prolongadas e insuportáveis, razões de ordem afetiva ou vários outros motivos levem alguém a julgar que pode legitimamente pedir a morte para si ou dá-la a outros, embora tais casos a responsabilidade possa ficar atenuada ou até não existir, o erro de juízo ou consciência, mesmo de boa fé, não modifica a natureza de gesto homicida que se permanece sempre inaceitável. As súplicas dos doentes muito graves por vezes pedem a morte, não devem ser comprometidas como uma expressão de uma verdadeira vontade de eutanásia. Nesses casos, são quase sempre pedidos angustiados de ajuda e de afeto. De igual modo, no discurso à Quinta Assembleia Geral da Pontifícia Academia pela Vida, em 27 de fevereiro de 99, São João Paulo II, depois de ter enquadrado essa situação entre os exemplos da cultura de morte, afirma que a Igreja é consciente de que o momento da morte é sempre acompanhado por sentimentos humanos muito intensos. Lembrou que ninguém pode escolher arbitrariamente viver ou morrer. De fato, o Senhor absoluto de tal decisão é apenas o Criador, aquele em que vivemos, nos movemos e existimos. O Papa apoiou de bom grado todos os que promovem obras e iniciativas em favor da assistência dos doentes graves, dos enfermos mentais crônicos e dos moribundos. Mas também afirmou que tanto a eutanásia quanto a própria tiragem de vida, né, que a pessoa o faz, constituem uma grave violação de lei de Deus. Em outro discurso aos participantes do 7º Congresso da Sociedade Internacional de Oncologia
ginecológica em 30 de setembro de 99, João Paulo II advertiu o pessoal da saúde que compartilhar a intenção desse tipo de situação ou ajudar a realizá-la mediante a chamada morte assistida significa fazer-se colaborar, por vezes, autor em primeira pessoa de uma injustiça que nunca pode ser justificada, nem sequer quando requerida, Evangelho Vitae 66. Nem mesmo se pode encorajar ou justificar a chamada autodeterminação da pessoa que é moribunda, quando na prática isso significa que um médico ajuda a pôr fim à vida, que está na base de todo o ato livre e responsável. Devido a toda a polêmica levantada a esse respeito, para tentar corrigir a fala de Monsenhor Paglia, a assessoria de imprensa da Pontifícia Academia pela Vida esclareceu que o prelado mencionou, sem aprofundá-la, a sentença da Corte Constitucional Italiana de 242/2019, vendo uma possibilidade de mediação jurídica, certamente não moral, no sentido indicado pela sentença. Então, isso aqui foi uma matéria que também saiu no Infocatólica, eu peguei do site Gaudium Press, mas é o seguinte, sabe? Moralmente falando, o presidente da Pontifícia Academia pela Vida ali falou bobagem e agora estão tentando justificar a bobagem dele. Aliás, uma pessoa que tem um pensamento desse não deveria presidir essa comissão. Nós defendemos a vida desde a concepção até a morte natural, porque é assim que a Igreja sempre o fez. A Igreja, ela defende a vida. Portanto, qualquer ideologia, qualquer pessoa, qualquer pensamento, qualquer situação ou circunstância que vá ao contrário da defesa da vida desde a concepção até a sua morte natural, moralmente falando, na linguagem católica, ela é condenada e desprezada, porque nós devemos certamente defender a vida. Então, se você, na sua vida, escutar qualquer pessoa dizendo-se católica, falando que apoia o ceifamento das vidas do ventre das mães, ou qualquer situação dessa de eutanásia tal, você não escute, porque isso não é doutrina católica. A Igreja Católica Apostólica Romana é contrária a todas essas práticas e defende a vida desde a concepção até a morte natural. Esse é o ensinamento de sempre. Se alguém que se diz católico dizer o contrário, essa pessoa está querendo falar por si próprio e não o que a Igreja sempre ensinou. Rezemos pela Santa Igreja. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração.